Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Você sabia que a amamentação também traz benefícios para a mãe? A mulher que amamenta tem menos chances de ter doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. A amamentação também ajuda o útero a se recuperar da gestação e do parto. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM Paulo Freire, 820 AM, são 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Bom, eu sou a Manina Aguiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM, também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/Universitária 99.9. Como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva, e no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade confirmou em seu relatório final que durante o regime militar no Brasil, 434 pessoas morreram ou desapareceram em decorrência de suas atuações políticas contrárias ao regime ditatorial. Apesar da divulgação desse relatório, o trabalho de reconhecimento das vítimas do regime de 1964 ainda está longe de se concluir. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos é órgão do governo criado em 1995, que tem justamente como missão buscar o reconhecimento de pessoas que, por terem participado ou terem sido acusadas de participação em atividades políticas, falecerem por causas não naturais, independências policiais ou assemelhadas. Ainda há diversos casos investigados pela comissão que não tiveram conclusão. Apesar disso, no começo de agosto, o governo federal trocou 4 dos 7 membros do colegiado, o que, segundo especialista, ameaça a continuidade dos trabalhos da comissão. Além disso, o presidente afirmou que a mudança se deve ao fato de que agora o Brasil tem um governo de direita e que, quando eles, governos anteriores, botavam terrorista lá, ninguém falava nada. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber por que o governo ataca a memória de mortos e desaparecidos políticos. Bom, para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação do representante da UFPE na Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, a professora Maria Socorro Ferraz. Ela é professora também da pós-graduação em História da UFPE e ela já disse para a gente que está a caminho, já ela chega. A gente quer dar o bom dia também ao nosso professor Manuel Moraes, ele que é advogado e que faz parte da Cátedra de Direitos Humanos Unesco da Unicap. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
Bom, no final de julho, durante a entrevista coletiva, o presidente da República fez a seguinte declaração, professor. Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período militar, eu conto para ele. A afirmação foi proferida enquanto o presidente comentava a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil no processo judicial que considerou isento de pena o autor da facada que ele, o presidente, levou durante a campanha eleitoral. Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, foi um estudante e militante do movimento estudantil brasileiro, símbolo da resistência contra a ditadura militar. Seu falecimento, como consta em documentos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ocorreu em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. Por que o governo brasileiro persiste em ir contra o que já foi documentado sobre a ditadura militar? Professor. A resistência, na verdade, se dá por conta da natureza ideológica, digamos assim, o pano de fundo de concepção de sociedade que digamos assim, orienta o atual governo. O atual governo, ele considera, de certa forma, inclusive, ele enaltece pessoas que praticaram tortura, que foram judicialmente, inclusive, declarados torturadores, como Brilhante Ustra. O governo atual tem como foco um certo saudosismo do período da ditadura militar, fazendo agora a intervenção na Comissão de Mortos Desaparecidos, no que nós, inclusive, conversávamos, professora Socorro, uma tentativa de revisar a história a partir desse lugar, que são os ditadores que dirigiram o Brasil durante a ditadura militar. Então, eles querem fazer um revisionismo nos fatos que foram levantados pelas comissões e por todos os processos de anistia política no Brasil, por todos os avanços da Comissão de Mortos Desaparecidos. Então, todas essas etapas do que nós chamamos de justiça de transição afetam o núcleo duro desse governo, que atenta contra os direitos humanos, porque não acredita nessa agenda dos direitos humanos. Eles acreditam numa agenda do mercado, do neoliberalismo, numa perspectiva de radicalidade desse tipo de digamos assim, de projeto de sociedade que exclui uma grande parte da humanidade do debate de inclusão social, que isso é importante. Veja, os direitos humanos não são um debate do Brasil, é um debate internacional. Então, o Brasil chegou muito atrasado nesse debate por conta dos anos que passou sobre ditadura. E, na verdade, com o processo de redemocratização e a pactuação do Brasil dos tratados internacionais, foram sendo construídas agências, foram sendo construídos mecanismos, comissões, e essas comissões pautaram o Estado, mostrando as graves violações de direitos humanos, as lacunas nas investigações, a necessidade de apurar esses fatos, de evidenciar essa história, para que não aconteça, para que não se repetisse esse tipo de massacre contra a cidadania, contra a dignidade humana. Então, na verdade, quando o governo se insurge contra isso, ele não está se insurgindo contra pessoas, contra organismos locais, nacionais, ele está se insurgindo contra a sociedade humana, porque pratica ali, no caso de você negar os tratados e de tentar, digamos assim, manobrar o Estado contra essa pactuação, você está tirando o Brasil de uma agenda internacional de conquistas que não são disponíveis ao Estado. Veja, os direitos humanos são da sociedade. O Estado, o governo de plantão, ele não pode dizer: eu não aceito a Declaração Universal de Direitos Humanos, eu não concordo com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, eu não concordo com o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eu discordo que seja assim. Bem, ele pode até, do ponto de vista de opinião, externar a sua opinião, mas do ponto de vista jurídico internacional, esses direitos são indisponíveis para a sociedade. E, portanto, a fala do presidente em relação ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, nós interpelamos, enquanto OAB, no STF. Essa interpelação já foi sorteado o relator, que o ministro Barroso, o ministro já notificou o presidente da República, e estamos exatamente aguardando o retorno da resposta do presidente da República.
Bom, a gente gostaria de saudar, a professora Socorro Ferraz, ela que é professora de pós-graduação em História da UFPE e representante da UFPE na Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Seja bem-vinda ao programa, professora. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada em estar mais uma vez aqui na TV Universitária para falar um pouco e discutir, talvez, assim, com o meu colega Manuel, que também gosto muito da companhia na discussão, e com Ana Veloso. Então, acho que a gente pode fazer um programa de uma discussão ampla e democrática. Professora, antes da senhora chegar, a gente estava comentando as declarações do presidente do Brasil em relação à família Santa Cruz, a Felipe, no caso, dizendo se ele quiser saber onde é que o pai dele estava, ele diria. E a gente também, na sequência, falou que já existe documentação falando que realmente o Estado já se colocou como também documentos que tinha havido esse assassinato. E a pergunta que a gente estava conversando agora há pouco com Manuel Moraes era justamente essa: por que o governo brasileiro persiste em ir contra o que já foi documentado sobre a ditadura? Qual é a sua opinião também? Olha, a minha opinião é que as pessoas que estão numa posição de muito poder, muitas vezes, quando elas não têm um escrúpulo do que elas dizem ou do que elas pensam, elas às vezes mentem, às vezes dizem coisas que não são verdadeiras. Eu estava lendo essa semana Santo Tomás de Aquino. Ele tem um livrinho sobre as mentiras e ele considera 8 espécies de mentira. A mentira referente à doutrina religiosa, a que causa prejuízo a uma pessoa sem trazer vantagem a outra, a que traz benefícios a uma pessoa e prejudica outra. A mentira pela mentira, a mentira dos falsos oradores. Então ele classifica em 7 mentiras, não é? As espécies de mentiras. Eu acho que o nosso presidente ele tem uma posição sobre o mundo. Qualquer pessoa pode ter e deve ter. Todos nós devemos ter uma posição sobre o mundo, aquilo que os alemães chamam Weltanschauung, não é? É um olhar sobre o mundo, todos têm. Então, o olhar dele sobre o mundo é um olhar sem compaixão. E eu digo isso porque a compaixão aqui, nós temos que pensar que a compaixão não é essa coisa piegas. A compaixão é quando alguém tem o poder e é capaz de perceber a outra visão de mundo. Isso é uma compaixão. E existem inúmeras outras que nós poderíamos agora, mas que o programa não dá para discutir tudo isso. Então, ele, ao dizer isso, quando ele quis, primeiro, ele quis desmoralizar a ordem dos advogados, e nisso eu concordo com o meu colega Manuel, porque a ordem dos advogados, apesar de que em 64 ela apoiou o golpe militar, mas depois ela foi percebendo que o golpe não vinha apenas para corrigir algumas questões do antigo governo, mas vinha para mudar um Estado de direitos no país. E quando os advogados começaram a serem presos e outros a defenderem os presos políticos e viam naquela situação dos presos políticos muitas vezes desumanidades e barbaridades, então a ordem começou a mudar. E quando a ordem começa a mudar, foi longa, não foi rápido. Mas quando a ordem, no final, começa a defender uma constituinte, aí o que é que a ordem recebeu? Uma bomba onde matou a secretária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Então, acho que isso não é uma bomba que vai matar ninguém, porque as pessoas já estão mortas, mas é uma forma de desmoralização da ordem, compreende?
Ele, ao dizer isso, ele quis levantar uma questão muito mais grave do que dizer que sabia. Ele quis levantar uma questão que o Fernando Santa Cruz teria denunciado os seus companheiros e, por isso, havia sido preso, havia sido assassinado pelos seus próprios companheiros. Numa atitude de justiciamento. Entendeu? Entendi. Então, acho que é uma coisa, é muito grave. Tudo isso que está se passando é muito grave. Porque as pessoas podem e devem terem diferentes posições, direita e esquerda. Mas há uma coisa que nós estamos pensando muito, é na questão da civilidade. Qualquer pessoa, em qualquer cargo ou não, ela tem que ter civilidade, não é? Então, para voltarmos à barbárie, é muito difícil. Olha, a família, gente, de Fernando Santa Cruz disse no último dia 30, em entrevista coletiva no Recife, que quer reabrir o caso junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa das declarações do presidente. Além disso, em nota, a OAB repudiou a fala do presidente e afirmou que todas as autoridades do país devem obediência à Constituição Federal, que tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, na qual se inclui o direito ao respeito da memória dos mortos. Então, gente, como é que vocês avaliam as consequências dessa declaração, Manuel Moraes? Veja, a ONU, através da relatoria, não é, que trata do direito à memória e verdade, já fez uma solicitação formal, um escrito, né, dirigido ao presidente da República. Isso é uma manifestação importante da ONU para o governo brasileiro diante das declarações do presidente da República. Evidentemente que isso é uma espécie de pedido de informação. Eu quero saber o que Vossa Excelência diz acerca disso. Tivemos notícia e queremos saber o que Vossa Excelência pensa. Esse pedido de informação ao presidente da República é importante porque o Brasil ratificou, como dizia, tratados que justificam o trabalho das comissões da verdade, trabalhos da Comissão de Mortos Desaparecidos, como da Comissão da Anistia, que são comissões, no caso da Comissão de Mortos Desaparecidos e da Comissão da Anistia, são comissões permanentes. Elas são, digamos assim, através das leis que regem esses trabalhos, as comissões têm um papel até que seja revelado todos os fatos dos desaparecidos, a Comissão de Mortos Desaparecidos tem que atuar, é um trabalho permanente. As comissões cumpriram uma tarefa, porque elas são comissões provisórias, como de resto no mundo. A experiência das comissões da verdade produzem um relatório, um informe, nós fizemos isso. Esse informe está disponível na sociedade por plataforma digital, por meio impresso. O Estado distribuiu em ato solene, com a presença do governador, e as entidades têm acesso a esse material. Portanto, os fatos que foram narrados pelo presidente da República é muito grave, porque ele meio que induz, né, ele meio que apresenta, segundo a fala dele, que ele teria uma versão acerca do desaparecimento de Fernando. Essa versão é muito importante porque, em tese, até agora, nenhum presidente da República externou publicamente que tivesse uma narrativa, uma evidência, sequer um fato novo acerca do que aconteceu. É importante lembrar que o presidente da República, ele é uma pessoa que representa o Estado de Direito, ele representa a Constituição, então ele tem uma responsabilidade pública. Inclusive o Ministério Público Federal, através de uma nota pública da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, deixou claro que o presidente da República ele tem a obrigação, veja, a Procuradoria Federal do Cidadão a PFDC é o órgão do Ministério Público Federal especializado em direitos humanos a nível federal. Então esse órgão diz assim, o presidente da República ele tem uma obrigação de dar as informações que porventura ele tenha acerca de qualquer desaparecido político, a qualquer fato que não tenha vindo à tona. Veja, não se trata agora da persona, como a gente dizia no latim, né, Socorro, lá no direito grego. Não é a persona da pessoa do presidente que estamos discutindo, é a instituição Presidência da República. Ele é chefe das Forças Armadas, ele entrou no Exército em 73, portanto tinha 18 anos. Pode ser que ele tenha participado de operações, pode ser que ele tenha, não sei, quer dizer, ele deixa entender
que ele sabe de alguma informação. E essa tem um conhecimento informação, sobre algo, tem um não é? conhecimento sobre algo. É ele que deixou entender isso. Se ele deixou entender, e se o tom é ameaçador ou não, ele tem que apresentar à sociedade elementos que digam a verdade. Porque um presidente da República, a que pese tenhamos uma discussão acerca do presidencialismo, né? Acerca do papel do presidente da República, mas nós vivemos ainda sob uma lei de responsabilidade que exige decoro do presidente. Então, se o presidente ele mente, ele afeta um princípio importante da sua função, que é o decoro no exercício da função. Então, isso incide em um crime de responsabilidade. Não acredito que o presidente vá mentir. Acredito que ele agora, diante dos fatos, né, que ele certamente já recebeu interpelação do STF, ele vá dizer o que sabe. E a nossa esperança é que a verdade venha à tona, porque no fundo a nossa luta, a luta dos direitos humanos, não é uma luta vinculada a uma concepção ideológica de mundo, é uma luta por direitos e dignidade humana. É como disse Socorro, é por compaixão, né? Por uma compaixão humana acerca do direito universal que alguém tem de enterrar o seu ente querido. Coisa que no caso de Fernando Santa Cruz, a mãe dele faleceu sem ter esse direito, né, de enterrar o seu filho, de saber o que aconteceu com Fernando Santa Cruz. Como Professora? tantas outras mães, não é? Eu acho que há uma documentação, além dessa documentação do relatório da Aeronáutica, há um relatório, aliás, do relatório da Marinha, do CNMar, há um relatório do Ministério da Aeronáutica, e esse relatório tem o título Regresso ao Brasil. É um relatório que sai quando se começou a discutir a anistia no país. Sim. Então, a preocupação muito grande dos setores de informação e de repressão no país era porque, com a anistia, voltariam os que estavam exilados. Então, o Ministério da Aeronáutica faz um relatório que se chama, o título é o seguinte: Regresso ao Brasil de bandidos, asilados, autoasilados, elementos com pedidos de prisão e comprometidos com a subversão. Está na folha 28, onde declara que Fernando Santa Cruz foi preso em 22 de 2 de 74. Então, além do relatório da Aeronáutica, da Marinha, há este relatório da Aeronáutica. Então, há muitos desaparecidos que aparecem, por exemplo, o dia da prisão também nesse relatório, como Davi Capistrano aparece também. Então, quando uma comissão se organiza, uma comissão como a de Pernambuco, eu quero dizer que não é algo como tudo que alguns elementos desse governo, eles falam que tudo é ideológico, não é? Então, bem, eu tenho a impressão que às vezes eles não sabem o que é essa palavra ideológico. Tudo na vida é ideológico, porque vem de uma ideia. Então, mas eu compreendo onde eles querem chegar. Mas quando eles dizem isso, eu quero dizer que uma comissão, quando ela se reúne, ela tem um aspecto, são pessoas com formações muito diferentes. Por exemplo, a nossa comissão tinha historiadores, advogados civis, do civil, tinha advogados criminalistas, tinha sociólogos, politólogos, tinha uma gama de pessoas que tinham também visões diferentes. Umas pessoas, pouquíssimas, haviam vivido e sobrevivido a esse período, e outras, como Manuel Moraes, que é um jovem advogado, professor, que havia chegado pelos movimentos sociais, de inclusão, etc. Dos direitos humanos. Pelos direitos humanos. Então, as famílias, elas, o que a comissão encontrou, o que havia antes de qualquer comissão no Brasil ter se instituído, era a organização das famílias dos que estavam mortos, desaparecidos ou que haviam sofrido torturas, etc. E essas famílias, com categorias privadas do amor, do sentimento, da solidão, da angústia, elas se organizaram com essas categorias privadas, mas construíram um discurso público
E a gente não pode nunca se cansar de agradecer essas famílias. Elas foram realmente, heróicas, porque naquele momento que ninguém podia falar, nem respirar esse assunto. Imagine, as famílias se dirigiam ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, à Polícia, exigindo seus filhos. Foi muita coragem dessas mães, desses pais, né, de tudo isso. Bem, o Estado, quando se reorganiza e quando pode também, porque não foi logo, demorou muito tempo, o Estado se organizou não com categorias privadas, se organizou com categorias públicas. E é essa a diferença. Uma comissão não é uma balela, como disse o presidente da República. Ela é uma comissão que trabalha com categorias públicas. Então, nós partimos, primeiro, fizemos a identificação da vítima, a identificação do inquérito, o local onde se inicia a ação, a organização envolvida, provas técnicas, porque a nossa comissão tinha que responder a uma questão que foi colocada no momento em que a comissão foi criada. Como ocorreram, como esclarecer, a comissão tinha que esclarecer as circunstâncias das mortes ou dos desaparecimentos dessas vítimas, que em Pernambuco foram 51, mas por essa conjunção técnica que nós tínhamos que fazer, eram muito mais. Por exemplo, os camponeses, foram centenas de camponeses mortos, mas que não foram por agentes públicos, foram por agentes privados, entendeu? A serviço de, né? Serviço de alguém. Uhum. Então, não é uma balela, eu quero dizer. Uma comissão é uma coisa de muito trabalho, de muita diferença, de muita discussão. Só para se ter uma ideia, aqui veio um delegado de polícia que ficou ligado ao Fleury, que era do DOI de São Paulo, o Cláudio Guerra, e que escreveu um livro que se chama A História da Guerra Suja. Ele veio porque ele tinha algo a dizer e ele aceitou vir fazer esse depoimento. Ele disse que veio matar um camponês. Quando o Manuel perguntou se ele era torturador, ele disse, não, eu sou matador. E era um advogado, um homem que tinha feito uma carreira na polícia, um delegado. Ele era uma pessoa calma, elegante, etc. Mas ele disse, eu sou um matador. E eu vim matar aqui Manuel Aleixo. E descreve como ele matou Manuel Aleixo. Então, depois que ele descreveu, ele disse, eu levei os restos mortais de Fernando Santa Cruz e de Davi Capistrano para uma usina para serem incinerados. Então, nós temos os depoimentos, entendeu? Entendi. As pessoas não podem dizer que isso é uma balela e não é um depoimento de um amigo de Fernando Santa Cruz. É um depoimento de um inimigo. E eu notei, e todos nós percebemos, como essas pessoas que participaram de todos esses atos realmente não tinham a menor compaixão. Olha, a nossa pergunta vem muito nesse fato de que a professora coloca sobre o que vai ser o futuro das comissões e de todo esse resultado. Como comentamos no início do programa, gente, na primeira semana de agosto, o governo federal trocou 4 dos 7 membros da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. O troca-troca aconteceu 3 dias após a então presidente do colegiado, a procuradora da República, Eugênia Gonzaga, declarar que irá cobrar, um esclarecimento do presidente da República sobre suas alegações a respeito da morte do estudante Fernando Santa Cruz. O atual presidente da comissão é agora Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que nunca teve experiência na área. Então, a gente reforça a pergunta. O que isso revela sobre o futuro das investigações sobre os mortos e desaparecidos na ditadura? Manuel Moraes. Veja, o Ministério Público Federal, inclusive, tem interpelado a Presidência da República, o Ministério dos Direitos Humanos, no sentido de que essas comissões especiais, elas não podem ser objeto de disputa ideológica, exatamente o que Socorro dizia.
Não, a gente entende o que eles querem dizer por ideologia, mas a forma como eles estão fazendo, na verdade, é uma revanche do ponto de vista político, como se nós tivéssemos agora, em função de termos um governo, como o próprio presidente diz, de direita, ele tem o direito de implantar nessas comissões agentes partidários. O que nós chamamos na ciência política de aparelhamento, né? Aparelhamento das instâncias, aparelhamento com o seu partido, com os agentes partidários do segmento, etc. De quem governa. Pois bem, ao Ministério Público Federal, que cabe o Ministério Público Federal acompanhar esses atos, né? Inclusive do ponto de vista constitucional, ele diz o seguinte: a natureza dessas comissões, elas são uma natureza especial. Nós não fomos nomeados, eu, Socorro e todos os membros da comissão, porque nós éramos amigos do governador, né? A relação que se dava era por indicação da sociedade civil, Socorro pela indicação da universidade. Então foi feita uma consulta aos órgãos conforme a orientação da ONU. A ONU orienta que as comissões da verdade sejam formadas por peritos de direitos humanos. No caso, eu era coordenador do GAJOP e tinha uma experiência dentro do Estado com o trabalho de proteção à testemunha. Então, essa característica, quer dizer, o doutor Fernando Coelho, de saudosa memória, foi um advogado militante, foi deputado federal, lutando contra a repressão e discutindo a questão da anistia e tendo como plataforma, ainda em 1979, os direitos humanos. Então, um homem que tem uma vida e foi um escritor nesse campo da justiça de transição em Pernambuco. Todos os membros, Henrique Mariano, ex-presidente da OAB. Então, se você pega o perfil dos membros da comissão, não foi um perfil que se tirou a partir de uma proposta governamental. A mesma coisa acontecia com a Comissão de Mortos Desaparecidos e a Comissão Nacional da Anistia. Os membros eram, digamos assim, trazidos, digamos, ou da sociedade civil ou dos organismos de controle, Ministério Público, Defensoria Pública da União, para terem uma missão. Essa missão é constitucional e de cumprimento de tratados de direitos humanos. Bom, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e por isso mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente, de segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas, aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Bom, nós estamos de volta aqui no programa Fora da Curva. Você, lembrando, pode acompanhar pela internet, a partir da nossa página, facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook Universitária 99.9. Nós estamos aqui na nossa programação perguntando por que o governo ataca a memória de mortos e desaparecidos políticos. No começo do ano, o governo federal orientou que os quartéis comemorassem o aniversário do golpe civil-militar de 1964, no dia 31 de março. A atitude, contudo, se revelou contrária ao desejo da maioria dos brasileiros e brasileiras. De acordo com uma pesquisa do Datafolha no mesmo mês, 57% da população afirma que o golpe de 1964 deve ser desprezado. Mesmo assim, muita gente ainda afirma que não houve ditadura no Brasil, ou até mesmo defende a volta do regime militar. Bom, por que esses questionamentos sobre ter havido uma ditadura ganham força? Manuel. Por conta desse campo, digamos, político, não é, que fortaleceu nas eleições a atual, digamos, vitória do atual presidente, né? O atual presidente, ele é resultado, digamos assim, de um movimento social de direita que chegou ao poder em função da negação dessa agenda, digamos assim, dos direitos humanos. Então, a ideia de proliferação de armas, como sendo ela uma forma de autodefesa e, portanto, negando a responsabilidade do Estado na segurança pública, é um certo discurso populista, né? Agregado a uma lógica extremamente conservadora. É uma espécie de neoconservadorismo que a gente está vivendo, que não é um fenômeno só no Brasil. É preciso ser dito que isso é um fenômeno global. Existe na Europa vários bastiões desse discurso. Nos Estados Unidos, o atual presidente, ele representa isso, e não é à toa que o presidente nosso tem se submetido, digamos assim, inclusive a se tornar uma espécie de Trump dos trópicos, né? Quer dizer, é uma espécie de referência ao próprio governo americano, ao próprio presidente americano. Então, esse discurso que tem uma lógica, que tem conteúdos de xenofobia, tem conteúdos de machismo, de uma cultura, né, misógina, toda essa lógica, né, que na prática fortalece uma visão mais... até se a gente for pensar lá atrás, né, o pater familias, né, aquela ideia do homem como sendo, né, o provedor, entendeu? Que definia tudo na família. Não é verdade? Então essas referências mais coloniais que nós acreditávamos que a República tinha produzido um discurso, digamos assim, saneador de uma certa ética pública, capaz de impedir que esses discursos viessem a se fortalecer na sociedade. Mas, na verdade, as redes sociais, que é outro fenômeno que a gente está vivendo, ele vai rompendo essa ética pública e produzindo digamos assim, vai erodindo, digamos assim, algumas concepções de Estado, algumas concepções de direito e algumas concepções de sociedade, e vai conseguindo nessas brechas preencher o vazio que a sociedade tem por determinadas demandas de natureza mais imediatas, não é? Então é evidente que as pessoas sentem falta de segurança pública, então elas correm para alguém que apresente-se a elas como provedor dessa segurança, pelas armas, pela força, etc. E sem falar também de que houve todo um processo de desmonte dos governos que tinham uma matriz mais de esquerda. Sim. E esse desmonte a partir, né, do que se chamou Lava Jato, hoje se percebe com o Intercept que tinha uma construção, né, que envolvia vários segmentos, inclusive da mídia, para produzir um inimigo, né, um inimigo da cidadania, um inimigo contra, digamos assim, o famoso combate à corrupção, que também não é novo. Se você pegar a história republicana, essa ideia de combate à corrupção, ela sempre veio à tona para desestabilizar governos no Brasil, não é? E esse mecanismo de enfrentamento à corrupção, não que não tenha que acontecer, não que não tenha que existir, mas ele também tem tem um componente político, né, importante para desestabilizar. Eu voltei um pouco à ideia de Roma, porque é muito interessante que lá, Socorro, professora historiadora,
eu lembro que Roma, ele usava como forma para destruir os inimigos a divisão do seu oponente, a divisão do povo, das opiniões públicas de quem ele se opunha. Então, dividir o inimigo é muito importante para dominá-lo, porque um povo dividido é fácil de dominar. Então, nesse contexto neoliberal, dividir o Brasil é muito importante, né? Criar a segmentação da sociedade, enfraquecer as instituições, é uma forma muito significativa que esse novo modelo tem para implantar a sua agenda. Veja o que está acontecendo na Amazônia, né? Sim. Em poucos dias a Amazônia está sendo alvo de um processo acelerado de queimadas, de um processo tão grave que foi captado nos últimos dias pelos satélites. O nível de fumaça, veja, o resultado das queimadas na Amazônia chegaram em São Paulo e no sul do país. Isso foi captado ontem pelo satélite. E foi visto e sentido pela própria população de São Paulo, né? Então, muitas vezes, como o senhor coloca aí a questão de dividir o sofrimento lá da Amazônia, de São Paulo, mas aí a gente está percebendo que o sofrimento é de todo mundo. A questão ambiental é uma questão global. Você não pode imaginar que você está destruindo a Amazônia em função de obter com isso um lucro, uma vantagem técnica de um governo X. É isso que a gente imaginava que tinha superado. A gente tinha imaginado que as instituições republicanas teriam sido capazes de produzir digamos assim, um anteparo a qualquer tipo de populismo, seja de esquerda, seja de direita, né? E o que a gente percebe, na verdade, é que não conseguimos ainda construir essa vitalidade necessária para enfrentar esse tipo de situação. Olha, eu quero fazer uma pergunta à professora, o que ela acha dessa pergunta foi Elton Silva. Pergunta o seguinte: se a lei de anistia de 1979 foi criada para evitar este claro revanchismo, por que tanta história para lastrear narrativas políticas de ambos os lados? Como se chama? Elton Silva. Elton, é o seguinte, a lei de anistia foi criada exatamente para o que você está dizendo, para que os dois lados pudessem receber, digamos, o beneplácito do equilíbrio, da convivência, etc. Mas há crimes que eles não podem ser prescritos. Crimes de tortura, de morte e de esconder os cadáveres. Esses crimes não são prescritos em nenhuma sociedade humana que tenha um mínimo de dignidade. É só isso. Quer dizer, a anistia foi... estão todos anistiados de um lado e do outro. Mas há criminosos que praticaram crimes que não podem ser anistiados. E por quê? Por que isso? Porque eles vão de encontro à própria dignidade humana. A questão é que os humanos eles têm que ter limites. Eu achava muito bom que as pessoas lessem um livro de Freud, se você tiver acesso, que se chama O Mal-Estar da Civilização. Então, nesse livro, não foi escrito para esse assunto, mas foi escrito para explicar como o homem, ao entrar numa chamada civilização, seja ela qual for, ele vai ter que abdicar dos seus instintos mais perversos para poder conviver em uma sociedade. Então, é só por isso. É preciso saber que há anistia, mas há limites para essa anistia. Obrigada pela sua pergunta. Bom, agora as vagas para a instituição Comissão da Verdade serão preenchidas por voluntários que, além de não receber salário, não podem ter vínculos com redes e entidades da sociedade civil e a instituições de ensino e pesquisa, as entidades representativas de trabalhadores, de estudantes e empresários integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. De que forma isso fragiliza o funcionamento do órgão, Manuel Moraes? Veja, eu acho que não são comissões da verdade, porque as comissões terminaram, né? Eu acho que talvez seja em função dessa comissão de mortos desaparecidos, que é uma comissão permanente. O trabalho das comissões permanentes já é voluntário. Tanto a comissão da anistia como a comissão de mortos desaparecidos, ele não é um trabalho remunerado.
Tanto que a direção desses trabalhos geralmente é ocupado por membros do Ministério Público, como eu dizia, da Defensoria Pública ou da sociedade civil, que tem outras formas de manutenção, né, que são as suas carreiras públicas, ou sociedade civil que tem, digamos, a manutenção da própria entidade que a pessoa é vinculada, né, ou por conta de ser uma pessoa, um professor universitário que ali desenvolve um papel de perito, como eu dizia, de direitos humanos. Então, na verdade, eu acho que a tentativa é de desmontar as políticas de direitos humanos. O governo não tem nenhum compromisso com essa agenda, entende essa agenda dos direitos humanos como uma agenda, digamos assim, para eles, uma agenda que afeta essa concepção de mundo deles, não é? E, portanto, tenta, com essa, digamos assim, com a tentativa de destruir esses mecanismos, fazer uma revisão da história. Como se... agora, o problema é que no meio desse processo, você está indo na contramão, não é de pessoas, não são de segmentos da sociedade apenas. Você está indo de contra a mão à história da humanidade. Veja, o mundo inteiro, os países que implantaram as comissões e as recomendações das comissões foram efetivadas, houve um melhoramento das instituições democráticas. Isso é perceptível nas pesquisas que tratam de justiça de transição. Uhum. Então foi assim na Argentina, foi assim no Chile, foi assim no resto da América Latina. E se pegar na África do Sul, que é uma grande referência internacional, a África do Sul se tornou um país muito mais civilizado porque se reconheceu os crimes praticados no apartheid. Então não adianta, veja só, por compromissos de natureza corporativa, como é o caso do presidente com os militares, você jogar para debaixo do tapete a verdade histórica, porque ela é, em tese, uma verdade que se constrói historicamente no tempo, como o Socorro bem apresentou, permeada por provas, por elementos, por evidências. E eu quero até fazer a alegria de ter convivido na comissão, por ter conhecido o Socorro, por ter conhecido o Fernando, todos os membros da comissão, a professora Nádia, Lília, todos os assessores que participaram da comissão, mas eu não posso deixar de dizer da importância de Socorro na comissão, porque eu me lembro que quando o Socorro pegava um documento, ela analisava exatamente como você acabou de ver. Olha, isso aqui é um documento, a gente tem que fazer uma crítica interna do documento, aprendi com o Socorro. Veja, a gente... Interna e externa. Olha aí, tá vendo? Então assim, não é só pegar um documento, né, Socorro? É saber quem escreveu o documento quis dizer para... Se quem escreveu aquele documento tinha autoridade para escrever, certo? Então essa é uma crítica interna, porque há muitos documentos apócrifos. E também, se a pessoa que assina o documento viveu na época, o que é que ela entendia do contexto? Quer dizer, não é simplesmente uma balela, como disse o presidente. Isso. Tem muito de lisura e de, assim, de toda uma técnica e de um compromisso com a verdade. Eu acredito que a nossa comissão, não é porque é difícil a gente falar como sendo, né, membros, ex-membros titulares, mas eu acho que a nossa comissão produziu um informe que é digno. Veja, tanto que até hoje não houve nenhum procedimento judicial contra esse texto. Veja, a gente imaginava que terminada a comissão teríamos processos contra o texto ou o Estado teria que... Não houve nenhum tipo de ação judicial, ou seja, a comissão, não só a lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, como o seu informe não foi objeto de nenhuma ação judicial. Então isso significa a lesura, a técnica, o procedimento feito de forma a ter os fatos não a partir de um viés político, mas a viés dos direitos humanos, como um informe de direitos humanos. Posso dar Pode sim, Socorro. Professora. Olha, na discussão com o Cláudio Guerra, quando ele veio fazer o depoimento dele, esse delegado do DOI que era ligado ao Fleury, que nós já fizemos referência a ele, quando ele veio fazer o depoimento, nós estávamos com o inquérito de Manuel Aleixo à mesa. E no inquérito havia uma descrição da perfuração das balas, que foi uma só bala que entrou pelas costas e saiu no tórax na frente. E a discussão entre o advogado Gilberto Marques e o próprio delegado, que era muito especialista em armas, sabia das armas, ele disse que aqui, quando chegou, recebeu do diretor, de um delegado do Miranda. Daqui, de Miranda, mas ele recebeu do Silvestre, sim, uma pistola 45,
E aí começou uma discussão técnica que está reproduzida no nosso relatório. Porque a entrada nas costas, o orifício de entrada daquela bala tinha um diâmetro e na saída outro. Não, aliás, tinha na saída o mesmo diâmetro. E isso era impossível para aquela bala. E aí o Gilberto Marques vai e desmonta a versão dele, dizendo não foi o senhor que matou, porque se atirou com uma bala de uma pistola 45, o diâmetro de saída não podia ser este. E a resposta dele foi o seguinte: todos os peritos criminais desse período mentiam. Colocavam outro diâmetro, como se fosse de um revólver 38, para demonstrar que não tinha sido o Exército, porque isso era arma privativa do Exército, e sim da polícia. E para deixar para o futuro a grande confusão, a grande interrogação que foi e não foi. E nós tivemos vários casos em que estudamos meses aquela questão, com provas técnicas, com isso, como Manuel lutou muito pela vinda de peritos, Manuel, Nádia e Henrique, o outro que foi secretário de Justiça, como chama? Roberto Franca. Não, o outro, que vocês que lutaram muito para ver a vinda de peritos hoje do Instituto Criminalista. Sim. Nós não fizemos uma afirmação que não tenha sido provada cientificamente a partir das pesquisas de vocês. A partir das pesquisas da gente. Nós fizemos contra-laudos, né? A própria Polícia Científica pegou os laudos que nós fornecemos através, eles disseram, são mentirosos. E fizeram laudos em cima do laudo. Por isso. E não são pessoas de esquerda, nem da esquerda, nem de coisa nenhuma. São técnicos da polícia. E alguns peritos foram alunos de peritos da época que fizeram trabalhos, digamos assim, negando o trabalho dos seus ex-professores. Então, assim, foi um trabalho público, é que eu dizia, com instituições... E na época era isso, tinha que ser feito de acordo com o delegado da Delegacia de Ordem Política e Social, que era o DOPS. Gente, existe também, dentro dessa atual conjuntura, a retirada dos direitos, né, do pessoal, do mecanismo que entravam nas prisões sem necessariamente de aviso prévio, né? Como é que vocês entendem esse desmonte? A sociedade ficará, então, sem nenhum instrumento de fato para averiguação do que acontece nos locais de detenção? Manuel. Veja, é porque é preciso, para quem está nos ouvindo entender. Nós temos as comissões da verdade que trabalhavam com crimes praticados durante o período da ditadura. 1964, infelizmente, até 1988. Isso. E nós temos as violações, as torturas praticadas nos ambientes, não é, de custódia do Estado, não é, nesse momento, ou seja, acontecendo em plena democracia. Para isso, o Brasil ratificado... chamados presos comuns. Isso, os presos comuns. Então, para isso, o Brasil tem um tratado que ratificou de enfrentamento e combate à tortura, e para isso o Brasil teve que criar os mecanismos nacional e o mecanismo estadual, em alguns estados, e o estado de Pernambuco é pioneiro na criação do seu mecanismo estadual, e esses peritos são filiados a uma associação, Associação de Prevenção à Tortura, SPT, que, por sinal, nesse momento está acontecendo um seminário internacional na Católica com os peritos do SPT, né, da ONU. Então, essa capacitação que é feita internacional é produzido a partir de parâmetros internacionais, não é? Nós tínhamos, tanto na comissão como o mecanismo nacional e estadual, o protocolo de Istambul como grande referência para dizer o que é tortura, para dizer como são investigados os crimes de tortura, como devem ser feitos os depoimentos, conforme o Socorro disse, nós temos um provimento que orientava todos os trabalhos. Então, o que ocorre é que esses peritos são especializados para fazer essas visitas, para produzir esses relatórios, que, por sinal, esses relatórios estão disponíveis nas páginas dos respectivos mecanismos. Então, se você acessar o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, você vai encontrar vários relatórios acerca dos presídios do Brasil e das diversas violações que estão acontecendo. Então, como eu digo,
essa retaliação, esses peritos, esses mecanismos, na verdade, é uma retaliação dessa concepção de Estado robesiano. Né? A gente diz robesiano, esse Estado policial, esse Estado que se cerca de cuidados para impedir que a sociedade tenha informações e se levante contra ele. Porque ele não acredita no controle social. Veja, para esse tipo de Estado, não é à toa que um dos primeiros decretos do atual presidente foi acabar com os conselhos, ou pelo menos limitar ao máximo os conselhos de controle social, porque eles não acreditam na política pública, eles acreditam na política governamental, dos gabinetes, que é efetiva uma política a partir da centralização das corporações, não é? Então, esse mecanismo, ou seja, atentar contra esse mecanismo, é uma forma, digamos assim, de sabotar o enfrentamento a crime de tortura. Então é muito grave, porque pessoas são mortas em função da tortura. Então, se você elimina esse tipo de mecanismo, a pergunta que se faz, ao meu ver, quem se beneficia, não é, com esse tipo de desmonte? Olha, não é o Estado de Direito, né? Certamente são os torturadores. Eu queria ainda continuar nessa temática. Eu passo agora a pergunta para a professora Maria Socorro, porque as facções criminosas têm crescido e se fortalecido dentro dos presídios nos últimos anos, em uma guerra travada contra o Estado violento e incapaz de promover a ressocialização. Segundo a análise de especialistas, professora, como o presidente já se colocou favorável à tortura contra criminosos, podemos esperar, então, uma reação maior dessas facções contra o próprio Estado? Eu acho que não será contra o Estado, será contra a própria sociedade, que é mais fácil de ser atingida, não é? Então, essas facções, elas estão há muito tempo organizadas, muito tempo. E há também, por trás das facções, provavelmente há algo que é muito poderoso também. Então, é muito difícil combatê-las. Mesmo qualquer governo tem muita dificuldade em combatê-las, até porque elas conseguiram se infiltrar em órgãos muito importantes para ter informações, para saber quais são os planos, não é, do governo ou de um Estado, etc., para combatê-las. Eu acho muito difícil que a sociedade que essas facções venham a ser combatidas sem, de fato, uma grande intervenção na educação. Porque sem essa intervenção na educação, nós vamos ter cada vez mais outras facções, vão surgir. Porque essa população, as pessoas talvez não tenham percebido ainda, mas a fome voltou no país. Essa semana, várias pessoas me falaram que viram pessoas famintas na rua pedindo esmola. Não estavam atacando ninguém, estavam pedindo a comida. Então, a fome voltou. Essas populações pobres no país, miseráveis, elas são completamente abandonadas. Há um abandono muito grande e uma incapacidade do Estado de resolver isso, não é? Então, isso não é agora também. Isso já faz muito tempo e eu quero também dizer aqui que eu sinto muito que durante muitos anos que poderíamos ter feito uma grande intervenção na educação desde o primeiro momento da criança na escola, que teria sido realmente qualquer governo que faça essa intervenção para se ajudar, para se fazer o possível para que haja essa intervenção para a educação das crianças desde os seus primeiros anos de vida. Olha, a gente já está com 1 minutinho só praticamente para a gente encerrar a nossa programação, mas a gente não poderia terminar com uma frase de vocês, não é, sobre a defesa de todo esse material que foi colhido pelas comissões da memória e da verdade para o país e para as famílias. Manuel Moraes. A palavra para mim é resistência. Nós vamos estar onde sempre estivemos, na resistência democrática por um país justo e solidário. Bem, realmente eu digo a vocês hoje, ao vir para cá, eu comentei com meu marido, faz 50 anos que estamos resistindo. E não é brincadeira isso. Bom, o programa de hoje está chegando ao final com essa fala do Manuel Moraes, de Maria do Socorro, não é?
tão importante para que a gente acredite em tudo que já foi realizado nesse país. Nós então agradecemos ao Manuel Moraes, advogado que faz parte da Cátedra de Direitos Humanos da Unesco Unicap, Maria do Socorro Ferraz, professora de pós-graduação em História da UFPE e representante da UFPE na Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. O Fora da Curva teve a produção de Roberto Peixoto, na locução Manina Aguiar, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marco da Lata e também nas redes sociais o Roberto. Lembrando também que esse programa foi produzido pela Carol e pela Larissa. Um beijo carinhoso. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Muito obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.